Sejam muito bem-vindos a mais uma análise de hoje. Olha, a gente vai desvendar o que a ciência realmente é. E para deixar isso super claro, bem didático e direto ao ponto, principalmente para você que quer entender isso de uma vez por todas, a gente não vai tratar a ciência como um livro acadêmico chato e complexo, não. Vamos pensar nela como um jogo gigante onde o livro de regras está literalmente sempre evoluindo. Para começar a entender essas regras, pensa o seguinte: de um lado a gente tem a astrologia, com aqueles horóscopos diários clássicos dando conselhos sobre o nosso futuro. Do outro, a gente tem a astronomia, que usa coisas absurdas como o telescópio James Webb para descobrir que uma galáxia primordial simplesmente parou de gerar uns 2 bilhões de anos depois do Big Bang. Dá para acreditar? Isso obriga a gente a fazer uma pergunta fundamental. O que realmente separa a ciência de verdade do resto todo? Será que a ciência é feita de certezas absolutas? Ou será que ela é feita da coragem de sempre duvidar? Então, para a gente entender como as regras desse jogo científico foram escritas e reescritas ao longo do tempo, vamos seguir este roteiro. Passaremos por 5 etapas. Primeiro, o que é a ciência? Depois, o Círculo de Viena, a visão do Karl Popper, as revoluções do Thomas Kuhn e, por fim, o anarquismo metodológico de Paul Feyerabend. Bora para a nossa primeira etapa. O que é a ciência? A melhor forma de começar é definindo muito bem o que a ciência não é. A gente precisa expulsar do nosso campo 3 impostores clássicos, tá? Porque a ciência nunca é um monte de verdades absolutas. O primeiro impostor é a opinião, aquele famoso achismo que é baseado só nas nossas experiências limitadas do dia a dia. O segundo é a pseudociência, que usa uns termos difíceis para parecer chique, mas foge de testes rigorosos e nunca aceita ser corrigida. E o terceiro, que é super perigoso, é o dogmatismo científico, que é basicamente tratar a ciência como se fosse uma religião intocável. Achar que a ciência sabe de absolutamente tudo vai totalmente contra a essência dela. E esse dogmatismo tem um custo muito real, viu? Basta lembrar da trágica história de Hipátia de Alexandria. Ela foi uma das primeiras e mais brilhantes matemáticas, astrônomas e filósofas da história, e acabou sendo brutalmente assassinada por extremistas na sua época. É um lembrete pesado de como a busca pelo conhecimento puro muitas vezes ameaça o poder dogmático estabelecido. O grande ponto aqui, o que a gente realmente precisa levar disso, é que a ciência não é um holofote gigante que ilumina a verdade absoluta do universo de uma vez só. Na verdade, ela é muito mais parecida com uma lanterna no escuro. Ela vai iluminando o caminho só um passo de cada vez. E a cada novo passo que a gente dá para frente, percebemos que a escuridão em volta, ou seja, tudo aquilo que a gente ainda não sabe, é infinitamente maior do que imaginávamos. Certo, parte 2. O Círculo de Viena e a verificação. Lá nos anos 1920, um grupo de pensadores geniais tentou agir como os primeiros grandes designers desse nosso jogo, sabe? Eles queriam criar regras que fossem absolutamente infalíveis. A missão deles era limpar a ciência de qualquer coisa que não pudesse ser provada. Eles criaram o que chamaram de princípio da verificabilidade, defendendo que a ciência devia se basear apenas na lógica e na observação pura. Para eles, uma frase só fazia sentido científico se pudesse ser testada na prática, num laboratório. Tipo, dizer a água ferve a 100 graus Celsius. Isso importa porque a gente pode ir lá e medir, concorda? Só que a gente logo percebe uma falha enorme nesse livro de regras deles. E se o próximo cisne for negro? Pensa comigo. Por mais que você observe 1000 cisnes brancos nadando no lago, isso não te garante de jeito nenhum que o cisne número 1001 não vai ser negro. Como a gente não tem a capacidade de verificar literalmente tudo no universo em todas as épocas e lugares, essa exigência de verificação absoluta simplesmente não parava em pé. Ela desmoronou. O que nos leva ao nosso terceiro ponto: Karl Popper e a falseabilidade. O Karl Popper foi um ex-marceneiro que virou uma verdadeira lenda da filosofia. Ele sacou que as regras anteriores estavam quebradas e virou o jogo de cabeça para baixo através do racionalismo crítico. Ele disse o seguinte: a ciência não devia gastar energia tentando provar que uma teoria é verdadeira. Pelo contrário, ela devia tentar, de forma agressiva, provar que a teoria é falsa. Isso é o que ele chamou de falseabilidade. Fica bem mais fácil se a gente imaginar a ciência como uma peneira gigante. Nossas teorias são os grãos. Os testes rigorosos são a gente chacoalhando essa peneira. As ideias ruins caem, e as que ficam ali não são verdades absolutas, tá? Elas são só as ideias mais fortes que conseguiram evitar a queda. Pelo menos por enquanto. E para garantir que essa peneira funcione direitinho, o Popper criou um método passo a passo super prático. Primeiro, a observação.
você olha um fenômeno com atenção. Segundo, a formulação de uma hipótese, que é a sua tentativa provisória de explicar aquilo. O terceiro, e de longe o mais importante, é a testagem. É aqui que você tenta derrubar a sua própria hipótese. O resultado final é uma aceitação temporária, caso ela sobreviva, ou a sua refutação completa. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia para não restar zero dúvidas? Imagina que a bateria do seu celular está acabando super rápido. Essa é a nossa observação. Aí você formula a hipótese. A culpa é daquele aplicativo específico que eu baixei. Qual vai ser o teste? Desinstalar o aplicativo. Se a bateria continuar descarregando rápido, a sua hipótese foi falseada, provou-se falsa. Mas se a bateria melhorar, a sua hipótese resistiu ao teste. Só que lembra, isso reflete perfeitamente a aceitação temporária do Popper. Afinal, o problema pode ter sumido por causa de uma atualização automática de sistema que rolou ali na mesma hora e não por causa do aplicativo em si. Quarta etapa: Thomas Kuhn e as revoluções científicas. O Kuhn, sendo físico, mergulhou muito na história e percebeu uma coisa. Na prática, a ciência não evolui nessa linha reta, lógica e perfeitinha, não. Ela é bem confusa e cheia de conflitos humanos. Ele introduziu um conceito central, super famoso, chamado paradigma. O paradigma é tipo uma lente através da qual toda uma geração de cientistas enxerga o mundo. São as regras aceitas do jogo naquela época. Isso mostra que a ciência não acontece num vazio puramente lógico. Ela é profundamente influenciada pela cultura, pela intuição e pelas pessoas que estão ali jogando. E é daí que vem o famoso ciclo de Cannes. Ele começa com a ciência normal, que pode durar séculos, com todo mundo seguindo as mesmas regras sem questionar. Mas aí começam a aparecer as anomalias. Sabe aqueles pequenos bugs no sistema que ninguém consegue explicar direito? Pois é, eles vão se acumulando até gerar uma imensa crise científica. E como esse ciclo se resolve? Só através de uma revolução, onde as regras antigas são completamente destruídas para dar lugar a um novo paradigma. A história está cheia de exemplos formidáveis disso, tipo a revolução heliocêntrica. Durante uns 1000 anos, a lente dominante era o modelo geocêntrico, com a Terra parada no centro de tudo. Só que as anomalias que eles viam nos telescópios começaram a ficar impossíveis de ignorar. Aí figuras como Copérnico, Galileu e Kepler basicamente pegaram aquele livro de regras antigo e defeituoso e jogaram no lixo. Eles propuseram um paradigma totalmente novo, colocando o Sol no centro. Foi uma revolução que mudou para sempre a nossa compreensão do cosmos. E chegamos ao nosso quinto e último ponto: Paul Feyerabend e o anarquismo metodológico. O Feyerabend defende algo bem audacioso: o perigo gigantesco da gente ficar trancado num livro de regras estático. De um lado, a gente tem a ideia limitante de um método único, um manual rígido para todas as ciências. Do outro lado, o pluralismo epistemológico do Feyerabend, que argumenta que o mundo é complexo demais para uma abordagem só. Gente, a biologia celular, a física quântica e a sociologia exigem regras dinâmicas diferentes e flexíveis. A liberdade de inventar novos métodos é essencial para jogar. Mas, é fundamental fazer um esclarecimento bem cuidadoso aqui. O anarquismo metodológico não é uma defesa do vale tudo e definitivamente não apoia loucuras pseudocientíficas. O que ele garante é que a criatividade humana, que é o verdadeiro motor genuíno da descoberta, não seja paralisada por regras ditatoriais e manuais inflexíveis. A ciência precisa respirar a liberdade para conseguir progredir. E tudo que a gente analisou hoje culmina nesta reflexão final fascinante. Pensa bem, se as próprias regras da ciência estão sempre, constantemente em evolução, quais descobertas massivas e transformadoras ainda estão escondidas lá na escuridão, são um pouquinho além de onde o feixe de luz da nossa modesta lanterna consegue alcançar? O jogo da ciência está muito longe do fim, e essa incerteza toda não é uma fraqueza, mas sim o convite definitivo para mantermos a nossa curiosidade sempre acesa.